Olá, seja muito bem-vindo, 27 de julho, quinta-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 5 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, para conversarmos sobre assuntos legislativos e sobre os trabalhos do primeiro semestre. Vereador, muito obrigado pela sua participação e mais um bom dia, Jacareí. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. É um prazer sempre estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre Jacareí, sobre a nossa realidade, sobre as perspectivas, para esse segundo semestre. Então é uma grande honra estar nessa Casa de Leis e poder ajudar a nossa população. Muito bem, eu gostaria de começar nosso programa falando sobre o PMJ, no dia 22 de junho, a Câmara Municipal sediou, a primeira audiência pública, que deu espaço para que os representantes do Instituto pudessem falar sobre as contas, os balanços. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, também sendo um servidor que atua nessa questão. Comentasse um pouco sobre a audiência de modo geral, sobre os 14% que é recolhido do salário dos aposentados, que também foi um debate muito grande naquele dia. Enfim, de modo geral, o que você poderia dizer também para os funcionários públicos aqui do município que podem estar acompanhando o programa? Perfeito. É muito importante a gente ter esse espaço para poder esclarecer algumas dúvidas, E nos últimos dias, João, eu tenho falado com diversos servidores que estão inseguros quanto à legislação que foi aprovada no ano passado, que é a Lei Complementar 117, de 22 de junho de 2022. Nós tivemos um amplo debate com 2 audiências públicas naquela ocasião e eu, dos 13 vereadores, sou o único servidor concursado. Aliás, concursado do Instituto de Previdência. Eu sou analista de benefícios desde 2008. E por isso, pelo conhecimento e até colhendo muitas informações com o pessoal do próprio Instituto, no dia a dia, a gente acaba tendo a condição e a oportunidade de propor algo diferente. Foi o que eu fiz naquela ocasião. Eu apresentei 15 alternativas para deixar a nossa reforma mais branda, dentre elas a questão dos 14%. O projeto inicial, eu aqui já posso até destacar que fui contra os 14%, todo mundo era contra, ninguém gostaria de ter esses 14%, mas a gente tinha um direcionamento da Emenda Constitucional 103, falando que deveria ter os 14%, ou melhor, que poderia ter os 14%. Você vai equilibrando a balança, então você vai ajustando as regras de transição de aposentadoria, você vai vendo as questões das pensões, então não tem como você contemplar da forma que você quer tudo. Então você tem que ceder um pouco. E nesse caso, infelizmente, foi o aposentado e pensionista que acabou tendo essa contribuição previdenciária acima de 3 salários mínimos. Porque no projeto inicial do prefeito era acima de 1 salário mínimo. Então, com muito estudo, com muito exercício, a gente fez uma proposta para contribuir naquilo que exceder aproximadamente R$4.000. Então, exemplificando, se um servidor recebe de aposentadoria R$4.100, ele vai contribuir 14% sobre R$100 e não sobre os R$4.100. Só sobre o excedente. Só sobre o excedente. Porém, talvez uma das emendas mais importantes que eu fiz foi que, anualmente, o Instituto de Previdência, com um conselho montado por pessoas com habilidades diversas, vão analisar a saúde financeira do IPMJ para, com responsabilidade, poder ir aumentando de faixa. Eu, com muita tristeza, recebi a informação nessa audiência que você citou recente, que foi a primeira audiência que nós tivemos de Previdência aqui na cidade, ligado a todos os assuntos, e não só sobre a reforma, como foi no ano passado, mas a informação é de que não tem a vontade política de fazer isso nesse momento. Então é com muita tristeza que a gente recebe essa informação, porque há possibilidade sim, há possibilidade.
Então, esse é um dos temas, né? Mas eu quero aqui aproveitar o espaço, João, porque a grande confusão que está acontecendo está baseada no artigo 36 dessa lei, que eu fiz uma proposta para que aqueles que já estavam no serviço público tivessem a condição de adquirir o direito à aposentadoria em algumas modalidades, em algumas regras, que são bem vantajosas, com integralidade, paridade, até 31 de dezembro deste ano de 2023. E agora os servidores estão me procurando, alguns que já adquiriram no decorrer do ano de 2023 ou que vão adquirir até dia 31 de dezembro, perguntando, eu preciso me aposentar? Porque senão eu vou perder esse direito? Não, não precisa se aposentar. Por quê? Quando a gente fala de direito adquirido, nós estamos falando de uma cláusula que a gente chama cláusula pétrea, que está na Constituição. É um direito, é uma garantia que ninguém pode, né, tirar. Então, esse servidor, se ele quiser permanecer no serviço público, a única diferença é que o cálculo para a aposentadoria vai ser baseado naquilo que ele tem em 31 de dezembro e não no momento da aposentadoria. Então, se ele se aposentar em 2026 e teve ali uma elevação de adicional por tempo de serviço, que é 1% ao ano, esse 1% ao ano não vai ser computado, porque você retroage. Então, está tendo uma grande confusão e as pessoas estão achando que elas não vão poder se aposentar depois. Vão poder sim. E eu quero concluir. Se você tiver alguma dúvida, eu fico aqui à disposição na Câmara. Nós lá no Instituto estamos abertos para poder te esclarecer. Não adianta conversar com outros servidores com todo o respeito, mas que não tem talvez o conhecimento técnico necessário para te deixar tranquilo, para te passar aquilo que é o correto. Então, pode nos procurar. Muito bem, vereador, mas só para a gente fechar essa questão, o senhor acredita que precisa mesmo de uma vontade política vinda do Executivo para a gente ver mudanças? Então, talvez alguma mudança mais significativa só ocorra na próxima gestão? Precisa dessa vontade, porque não é um projeto que pode ser de iniciativa do vereador. É um projeto de iniciativa exclusiva do prefeito municipal. Então, a gente aqui faz um esforço, a gente apresenta números, apresenta alternativas, mas o prefeito está com a caneta na mão nessa ocasião. Então, a gente espera que o prefeito se sensibilize com os aposentados e pensionistas do município de Jacareí, porque são pessoas que se dedicaram por longos anos, são pessoas que hoje, já na sua fase idosa, acabam tendo um custo elevado de vida. É natural. Então, você se aposenta, você tem um convênio médico mais caro, você tem o uso de medicamentos com mais frequência. Então, não é justo que eles que já contribuíram na sua fase ativa, hoje tenham que arcar com mais esse 14%. Pois bem. Vereador, vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar, porque a primeira edição do Conecta Jacareí reuniu vários influenciadores da cidade. O evento abordou temas relacionados ao marketing digital e de influência. Saiba mais. No dia 24 de julho, aconteceu a primeira edição do Conecta Jacareí. O evento, realizado na Câmara Municipal, abordou assuntos voltados para a prática do marketing digital e de influência, demonstrando meios de aplicação em negócios locais, através da presença de diversos influenciadores da cidade que trabalham produzindo material para as redes sociais. Quem vê de fora muitas vezes não enxerga a produção de conteúdo como um emprego formal. Mas segundo uma pesquisa realizada pela Nielsen Media Research, existem cerca de 500 mil influenciadores que exercem esse tipo de trabalho no país. A vida inteira eu trabalhei na área do empreendedorismo e na área, né, de negócios. Na época no SESI, trabalhando com a área de qualidade de vida. E a importância, né, de se trazer o Conecta Jacareí é para poder proporcionar um ambiente aqui na Câmara Municipal onde as pessoas que empreendem e são empresários, né, e também aqueles que têm seus negócios, possam entender a importância do marketing digital e especificamente do marketing de influenciadores hoje no mercado. Gabriel Carvalho, que participou como um dos mediadores do evento, destaca a importância desse reconhecimento dentro de um ambiente legislativo. Segundo ele, ter esse espaço ajuda a abrir portas e a trabalhar as dificuldades enfrentadas. Está abrindo portas. E também a gente está revolucionando também, eu creio que a política, né? Então a gente trazer a importância do digital influencer presente
no comércio, presente aqui na Câmara, tudo isso. A dificuldade é muita, viu? Eu falo pra você que é bastante, porque quando a gente fizer uma parceria, a pessoa fala assim pra gente, como você tá cobrando, né? E a gente manda o nosso Media Kit, às vezes não encara isso como um trabalho de verdade, pensa que você vai te mandar algum produto e tá tudo certo. Não é bem assim, a gente tem horário pra postar, a gente tem que usar a nossa imaginação. Quem também marcou presença foi Raquel Braga. A influenciadora que trabalha abordando assuntos relacionados ao mundo da moda e lifestyle comentou que o primordial para se trabalhar no meio digital é não ter medo de arriscar. Eu costumo dizer que todo mundo é influenciador, todo mundo tem esse poder de influenciar pessoas e a gente pode usar para o bem, né? Cada um aí pode estar ensinando algo para as pessoas e essa iniciativa do vereador Dude eu achei incrível, porque também vai valorizar a cidade, abre a mente das pessoas que acham aí que a internet é um bicho de 7 cabeças e não é acessível para todo mundo, a gente pode aproveitar tanto para gerar uma renda extra, né? E também para ensinar algo para as pessoas. A primeira edição do evento trouxe diversas dinâmicas com o intuito de incentivar aqueles que têm vontade de iniciar no mundo digital. O grande segredo abordado durante todas as palestras é que para ter sucesso, primeiro é preciso acreditar que vai dar certo. Comece, não se compara, você com certeza tem algo a agregar na vida de alguém, né? Que seja uma experiência aí no seu dia a dia, algo que você passou na sua vida, né? Que te marcou bastante, as suas vendas que você faz na sua casa, aquele bolo, sabe, a receita de vovó? Às vezes a gente quer aprender uma coisa diferente. Faça, seja você, esse é o seu grande diferencial, ser quem você é. Esse é o nosso grande diferencial. Agora a gente volta a conversar com o Hernani Barreto, vereador do Republicanos e hoje convidado do nosso Bom Dia Jacareí. Vereador, queria que você comentasse um pouquinho também sobre o seu trabalho nesse recesso, né? A gente está com uma certa pausa, né, nas sessões ordinárias, nessa janela, né, nesse recesso legislativo, porém o trabalho continua, né? Não tem como, né? A cidade é um organismo vivo, ela não para, tem dificuldades, né? A população precisa de um suporte em vários momentos, orientação, precisa na área da saúde, principalmente, né, na área da saúde. Então eu aproveitei esse momento do recesso, aproveitei para descansar também alguns dias. Eu tiro alguns dias em julho, né, para ficar um pouco com a família e um pouquinho em janeiro. E nesse mês de julho foi muito especial, é um mês que eu comemoro aniversário de casamento, então viajei 3 dias com a minha esposa, aí as crianças ficaram com as avós. Quero também aqui aproveitar porque ontem foi o dia dos avós, né? Sim. Então mandar um abraço aí para minha sogra, para meu sogro, para minha mãe, para todos os vovôs e vovós que estão nos acompanhando pelo dia de ontem, que também ajudam muito aí na formação das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Então eu descansei um pouquinho, mas aproveitei para fazer fiscalizações importantes na cidade. Importantes, João. Eu sou autor de uma legislação, você sabe disso, que evita aí, ou melhor, que pretende evitar enchentes, alagamentos e desastres naturais aqui no município de Jacareí. A gente não tem só enchentes e alagamentos, a gente tem deslizamentos de terra, a gente tem as barragens, então a gente tem que se prevenir. O bom gestor pensa em prevenção, não espera o problema acontecer. Então eu fiz a fiscalização de uma grande obra de drenagem que está acontecendo na região oeste, na primeira fase, ali que envolve o Córrego do Tanquinho, o Córrego do Tanquinho que nasce lá no Pedra-Mar. Então essa primeira fase está acontecendo no Terras da Conceição. Então fui presencialmente, conversei com o engenheiro responsável, uma obra de 55 milhões, mas uma obra necessária. Então quando a gente vê que as coisas estão acontecendo e que vão beneficiar a população, a gente tem que apoiar. Então essa é uma obra que eu apoio, é a primeira fase ainda, são 3 fases, tem uma perspectiva de ser concluída talvez até em 2025, mas ela tem que seguir, Assim como lá na região do Jardim Luiza, um local que eu morei, que eu passei dificuldades também com enchentes lá no Jardim Luiza. Hoje eu moro no Califórnia, tivemos problema também com enchentes, talvez por causa dessa minha realidade que despertou a vontade de fazer mais, né? Então, sou autor dessa legislação e essa obra lá do Jardim Luiza também está bem avançada, uma obra que está sendo conduzida com maestria. São obras realmente muito importantes, né? Quando foi anunciada essa obra, principalmente a do Jardim Luiza, nós até fizemos uma matéria para
fazer esse anúncio, né, divulgar, e até conversamos com moradores dali, né, daquela região, e muitos já perderam muitos carros, enfim, eletrodomésticos. É um problema muito grande, né? Você passa pela rua e vê as casas com comportas, com algum tipo de vedação ali para evitar, né, o avanço das águas. Então, é claro que é um problema que acontece há muitos anos, mas se a gente conseguir almejar, né, ver um sucesso, uma resolução para isso, a gente fica muito feliz como morador da cidade, de modo geral, né? Não tenha dúvida, até porque todos pagamos impostos e a gente quer ter essa reversão, né? A gente quer uma prestação de serviço. E nesse caso, as enchentes e alagamentos, a gente está falando de um aspecto emocional, de uma questão de saúde pública, né? Que tem que ser prioridade. E está sendo prioridade pelo que eu estou vendo, estou acompanhando de perto essas duas obras, tanto do Córrego Seco como do Córrego do Tanquinho. Né? E recebi, eu quero já também aqui estender nessa minha programação e nessa minha atuação dentro do Recesso, aproveitei para estudar alguns projetos que eu já vinha construindo e, em primeira mão, eu quero falar com vocês aqui, passar para vocês, para todos que nos acompanham, especialmente o servidor público do município de Jacareí. Eu vou protocolar até amanhã um projeto de lei para a gente descongelar aqueles percentuais, aproximadamente 2%, né, de adicional por tempo de serviço e outros benefícios que os servidores teriam direito no momento da pandemia. Nós tivemos uma lei federal, que foi a Lei Complementar 173 de 2020, que congelou. Só que, raciocine comigo, uma lei federal. Primeiro ponto, a Constituição, ela estabelece qual é o campo de atuação de cada ente federado. Nós temos um pacto federativo, que os municípios têm autonomia para poder legislar e conduzir o seu orçamento público. O orçamento público ele é feito de um ano para ser executado no ano seguinte. Então vem uma lei federal que não conhece a realidade de Jacareí, não conhece a realidade dos municípios do Vale do Paraíba e congela. Espera, ele tem capacidade, o governo federal tem condição de fazer isso dentro de um orçamento municipal que já foi projetado, que tem aproximadamente aqui em Jacareí 5.000 famílias envolvidas. Então é uma questão de coerência. Então cada caso é um caso. Então o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do conselheiro Renato Martins Costa, já emitiu um parecer dizendo que o descongelamento ele é constitucional e que depende de cada município. Então nós já temos lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei tramitando para descongelar para o servidor federal. Já na Assembleia Legislativa, um projeto para descongelar para o servidor estadual. E eu estou apresentando um projeto aqui em Jacareí para a gente beneficiar 5.000 servidores. É uma questão legal e de justiça, até porque o prefeito, no momento da pandemia, ele poderia ter, pelo menos, recomposto a inflação. Mas ele não fez. Então nós temos uma defasagem hoje de aproximadamente 17%. 17% é muita coisa, João. Porque você que está em casa, você que é pai, mãe de família, o arroz aumentou, feijão, o óleo, o gás de cozinha, a gasolina, tudo aumentou. Se você tem uma defasagem de 17%, o que você vai fazer? E só para perguntar para você, esse 17% mesmo com o reajuste? Você está falando desse último? Isso. Isso, eu já estou contando praticamente os 7%, porque a defasagem era de 25%. Ah, entendi. Se vocês pegarem aqui na TV Câmara, no programa que eu participei, talvez no final do ano passado, eu falei a respeito dos 25%, porque ainda a gente não tinha esse aumento de 7%, esse reajuste de 7%, que aqui também já estendo um pouco e explico que nós fizemos uma proposta para 9%, inclusive com o aval do sindicato. O prefeito enviou um projeto com 7%. Então, nós votamos os 7% com uma perspectiva de, a partir do 7%, continuar a campanha salarial até o final desse ano,
porque há a possibilidade de dar aumento real até 31 de dezembro de 2023. No ano que vem não pode, João, porque é ano eleitoral. Então, mais uma vez, nós dependemos da vontade política do prefeito valorizar o servidor público, reconhecer que são essas pessoas que carregam o piano, que fazem a cidade próspera, uma cidade mais bonita, para a gente aí colocar comida na mesa de forma digna para todos os servidores públicos. É isso aí. Hernani, vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar, porque o transporte coletivo municipal de Jacareí começou a oferecer mais opções de recarga dos cartões eletrônicos para passagem, por meio do aplicativo Recarga Pay. A nova ferramenta permite a recarga online utilizando cartões de crédito, débito e transferência via Pix. Por meio do Recarga Pay, sem custo adicional e sem a necessidade de atualização do cartão Superpasse, o aplicativo ele está disponível para download nas plataformas digitais Play Store e App Store. E o Grupo Alegria A auxilia pretendentes à adoção com atendimentos jurídicos e psicológicos gratuitos. Atualmente, a instituição ajuda mais de 40 pessoas que estão em busca de construir uma nova família. Confira detalhes na reportagem. Localizada no Parque Califórnia, a sede do Alegria A, Grupo de Apoio à Adoção de Jacareí, atende gratuitamente pais em potencial que sonham com a adoção, bem como famílias que já completaram o processo e estão se adaptando à nova estrutura familiar. O Alegria foi fundado em 2013, né? E com o objetivo de apoiar e auxiliar os pais, os pretendentes à adoção e as crianças que chegam através da adoção. Hoje nós estamos nessa casa hoje nós temos 5 salas de atendimento e nós temos 42 pessoas sendo atendidas pelas voluntárias. Então nós temos atendimento psicológico, pedagógico, psicopedagógico, neurológico, né? Então, todos esses profissionais estão aqui fazendo atendimento para os membros do Grupo de Apoio à Adoção Alegria Alegra. A Viviane é uma das mães adotantes que foi atendida pelo grupo de apoio. Ela nos conta como isso foi imprescindível para que Maria Cecília, sua filha, adentrasse em seu novo lar. Então, bem desde o comecinho, antes da chegada da minha filha, eu já comecei a participar do grupo de apoio. E foi essencial e continua sendo, né? Nós já estamos com a nossa filha há 4 anos e antes, né, no processo, o pré e o pós, fundamental essa participação no Alegra, porque eles sempre deram muito suporte, todo o suporte para dúvidas, para dificuldades, apoio também, assim, legal, né? Nós temos as orientações com a advogada, a doutora Rosana, que nos orienta também com as questões judiciais, né? Nós temos a Sandra, que também foi a nossa cegonha maravilhosa, que nossa filha chegou através, né, dessa indicação da Sandra. Então, assim, o Alegra e o Alegria são parte essencial mesmo na nossa vida como família e nesse apoio também para quem deseja ser mãe, pai, ser família por essa via tão especial que é a adoção. A Sâmela e a Isabelle são psicólogas voluntárias na instituição. Ambas consideram que ajudar a construir famílias saudáveis é mais que um trabalho, é uma missão. Minha experiência está sendo maravilhosa. Eu estou amando, é algo novo para mim, né? Porque eu atuo atualmente em outra área, mas é uma experiência que eu estou amando. Algumas demandas específicas, né? Que tem pessoas que já estão no processo de pós-adoção, que vem com algumas demandas que têm que ser trabalhadas, que no caso a psicóloga vem com algumas intervenções, trabalhando para auxiliar, né? O processo de... Como que eu posso dizer? O processo de vínculo do filho com a mãe, dessa adaptação, desse novo lar. E aí a psicóloga auxilia nessa adaptação, tanto a criança como os pais também. E vai contribuir muito na minha carreira, mas inclusive eu como pessoa, de conseguir olhar a vida de outras formas, olhar as necessidades do outro, o que isso impacta na vida dele, né? Tanto hoje como futuramente, então tem sido bem satisfatório. Atualmente eu estou trabalhando somente com as crianças, então já são as crianças adotadas, estou trabalhando com 4 crianças, e aí tem tanto as demandas do processo, né, de adoção, da família biológica, como também
dela ser criança mesmo, né? Dos aspectos da vida mesmo, que involuntaria da questão da adoção. A casa de apoio do grupo Alegria A se encontra na rua Antônio Leles Vieira, de número 99, no bairro Parque, Califórnia. Os atendimentos são realizados por agendamento prévio pelo número 12 997 22 8274 ou pelo Instagram alegriaa.org. O meu trabalho aqui é de atender as pessoas que, por exemplo, querem adotar, mas não sabem por onde começar. Então, as pessoas entram em contato comigo e, por agendamento, eles vêm aqui na sede e eu, então, esclareço as dúvidas. Muito bem, a gente volta a falar com o vereador Hernani Barreto, do Republicanos. A gente estava até assistindo, né, vereador, a matéria em conjunto aqui, todos nós aqui da equipe, e realmente, né, estávamos até conversando, né, o atendimento psicológico até nesse processo, né, de adoção, ele acaba sendo muito importante, né? Além claro, do apoio jurídico que o Alegria A também fornece, né? E o senhor que também é proponente, né, de uma lei que foi já aprovada aqui na Câmara Municipal, que também permeia esse assunto, né, dos atendimentos psicológicos, da importância do apoio, né, numa hora difícil, né? A gente vê realmente a importância também do poder público estar de olho nessa situação, né, vereador? Sim, eu sou autor da lei que instituiu o Setembro Amarelo, né, para a gente poder conscientizar as pessoas da importância de prevenir e combater a depressão e até mesmo as doenças decorrentes da depressão. Eu trabalho muito com isso, já tive problema, gosto de expor isso porque é algo que está na minha família, está na sua família, está na família de todos que nos acompanham. Pode ser que você ainda não tenha percebido, mas sempre tem uma pessoa que, por um motivo ou outro, ou desilusão amorosa, ou uma questão profissional, está passando por um momento difícil. Então, é a hora da gente também sair um pouquinho da nossa rotina e se dedicar ao próximo. Então, eu quero dar os parabéns a todos aqui da TV Câmara, a todos do Projeto Alegria, que mostraram aqui que são pessoas que querem fazer a diferença e ajudar aqueles que estão adotando. Porque não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. Meu pai foi adotado com 7 anos de idade. Então, a gente percebe que lá atrás, né, meu pai faleceu em 2010. Meu pai era conhecido como João do Bidu. Trabalhou 40 anos no comércio aqui, João. E as pessoas não conheciam muito a realidade. Na verdade, não conheciam nada da vida do meu pai, como foi a trajetória dele, né? Mas a gente percebia que ele tinha algumas marcas deixadas por esse processo, né, todo que ele passou de adoção. Talvez não teve um suporte adequado na hora que precisava, né? Mas a gente agradece a Deus porque ele conseguiu superar isso, constituiu sua família. Então eu quero também aqui na Câmara Municipal poder trabalhar com a saúde mental das pessoas. Por isso destinei um recurso significativo para a gente fazer o Pedal Amarelo. Então é unindo, eu tenho um outro projeto também que se chama Vírgula, que une diversas áreas para poder contemplar o maior número de pessoas. Como eu disse, cada um tem um problema por um motivo. Então, às vezes, o esporte, a cultura vai ser essa mão estendida. Então, através de emenda impositiva, nós vamos fazer o primeiro Pedal Amarelo, agora nesse segundo semestre, assim como nós vamos fazer o primeiro treinão de corrida de rua lá no Parque Meia Lua. E eu espero muito que o pessoal do Lagoa Azul, o pessoal do Conquista, do Parque Meia Lua, todos participem, porque vai ser um momento muito agradável. Muito bom, até porque esses esforços, né, não devem acontecer só em setembro, né, vereador? É algo, né, do ano todo. Claro que bacana a gente ter um mês, né, destinado a esse tipo de conscientização, mas é realmente um trabalho anual que tem que ser reforçado sempre, né? Eu vou pedir licença a você, mas logo mais, na volta do intervalo, a gente continua conversando, tá bem? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre o documentário da Feira do Rolo. A gente volta já.
Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente fala sobre o rugby. O Jacareí Rugby Adulto Feminino conquistou neste sábado o 3º lugar na 3ª etapa da Copa Paulista de Rugby Sevens Feminino em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Ao todo, a equipe fez 3 partidas e conseguiu 2 vitórias. Com o resultado, as jacarés ficaram em 5º lugar na classificação geral do torneio após 3 etapas. Com os resultados, o Jacareí Rugby encerra sua participação na competição estadual de Sevens em 5º lugar. Foram 2 5º lugares nas primeiras etapas e um 3º lugar na última delas. Agora, as jacarés seguem os treinamentos para a disputa da 2ª divisão do Super Sevens. Pois bem, agora voltamos a falar com o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, convidado do Bom Dia Jacareí de hoje. Vereador, queria agora conversar com você sobre as obras da Prefeitura. Recebemos até recentemente, segunda-feira, o prefeito Isaías aqui, no qual até questionei, a gente entrou no assunto do viaduto da Avenida Humberto Castelo Branco, né, que falta ser finalizada, né, para que as obras ali, né, que já perduram há um certo tempo, sejam finalizadas. Como que o senhor vê essa situação como vereador que precisa, né, estar ali de olho, enfim, nas ações da Prefeitura? Como que o senhor vê esse tempo todo de atraso, a mudança também dos valores, o aumento, né, muito grande dessa obra? De modo geral, qual que é o parecer do Hernani Barreto sobre toda essa situação? João, essa foi uma obra muito esperada por toda a população de Jacareí. Terceira ponte, o viaduto. Então nós tivemos audiências aqui na Câmara Municipal, nós tivemos reuniões, encontros com gestores do Poder Executivo, né, que falaram: olha, está tudo sob controle, tudo dentro das normas técnicas. Então, pode ter certeza que a hora que inaugurar, todo mundo vai perceber que essa obra vai fazer com que o trânsito daquela região flua, que as pessoas vão ter mais mobilidade, acessibilidade e por aí vai. Foi vendido isso para todos nós. E eu fico muito chateado de ver hoje a cidade de Jacareí sendo um motivo de piada por causa daquele viaduto. Então, a função do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Isso é uma função primária que nós temos aqui. E eu não deixei de fiscalizar, porém até agora não foi inaugurado. E qual seria o caminho a ser percorrido? Através das nossas ferramentas de trabalho. Uma delas, o pedido de informações. Então, eu fiz um pedido de informações à Prefeitura no finalzinho do primeiro semestre, e nós recebemos a resposta, João. Infelizmente, uma obra que era para custar aproximadamente 1,5 milhão, por causa de algumas intervenções, passou para 6,5 milhões do viaduto. Um viaduto que foi projetado para passar caminhão. Tem aí gravado. Tem gravado na TV Câmara. Eu não estou falando algo que está na minha cabeça. Não. O secretário de Governo e de Planejamento, o Celso Florencio, falou na tribuna que ia passar caminhão. Outros vereadores que são da base do governo falaram que ia passar caminhão. E agora a resposta é que só vai passar veículo leve. Alterar o projeto, que era o projeto da rotatória. Vamos pegar como exemplo a rotatória que foi feita ligando ali a engenheiro Davi Monteiro Lino com o Meia-Lua. E quero aqui mandar um abraço para o Mário, que está nos acompanhando, o Mário da Rose, mandar um abraço para todo mundo aí do Meia-Lua. Estou antenado nas questões aí do Meia-Lua.
Daqui a pouco vou falar também ali da Avenida dos Migrantes, se o João permitir, que foi um pedido que eu fiz de ciclovia e ciclofaixa. Mas dando sequência, essa rotatória ali da Engenheiro Davi Monteiro Lino com o Parque Meia Lua ficou excelente. E esse seria o mesmo projeto da Humberto de Alencar Castelo Branco. Não, mas quiseram fazer um viaduto que hoje coloca em risco a vida das pessoas, porque você não tem campo visual em alguns pontos, você não tem ali uma segurança para as pessoas descerem do viaduto. Se um veículo quebrar ali naquele afunilamento, como que vai fazer? A pessoa não consegue nem abrir a porta, João. Como que vai fazer? Vai ter que contar com a bateria do celular para poder ligar para um guincho, alguma coisa, e poder tirar. Porque é um absurdo. E isso não tem como ficar dessa forma. Então a gente tem agora, nesse segundo semestre, que unir aqui os vereadores que estão pensando de fato na cidade, no dinheiro público, porque de 1,5 milhão para 6,5 milhões é algo para, pelo menos, acender um sinal de alerta. Então, vamos ver o que a gente pode propor para apurar a responsabilidade. Porque alguém, eu não sou engenheiro, mas algum engenheiro assinou a RT. Algum engenheiro e a prefeitura aprovaram e acompanharam aquela obra. E sempre o que foi falado, e eu repito, podem ficar tranquilos, que a hora que inaugurar não vai ter problema. Isso vai ser benéfico para Jacareí. Não tem como ser benéfico, pelo menos o viaduto daquele jeito e a ponte já esfarelando. Tem vários vídeos, as pessoas podem entrar nas redes sociais e vão ver. Material de péssima qualidade. Dinheiro nosso, dinheiro dos tributos que nós pagamos. E só para fechar essa situação também do viaduto, como eu disse, o prefeito esteve aqui segunda-feira, falou que em breve, talvez coisa de próximas semanas, né, serão feitos os testes, né, com os carros para que eles possam transitar naquele espaço do viaduto, né, e aí sim inaugurarem, digamos assim, mesmo esse trecho para que possam ser utilizados para veículos de passeio, né, enfim, os moradores possam trafegar por ali. A gente fica, né, esperando a situação ter o seu desfecho, né, para que, é claro, a gente continua também seguindo e de olho, né, com relação à inauguração desse espaço. João, eu fiz esse pedido de informações junto com o vereador Rodrigo Salomão. Então, o vereador Rodrigo Salomão também tem acompanhado isso de perto e a gente estava conversando esses dias. A prefeitura precisa acertar o discurso, porque você está falando para mim que depende só de testes, mas eu tenho um documento oficial assinado pelo prefeito que fala o seguinte, eu não sei se é assinado pelo prefeito não quero cometer nenhuma injustiça, mas é um documento que veio da prefeitura em resposta a esse pedido de informações, falando que vai ser inaugurado depois da conclusão da duplicação da Humberto de Alencar Castelo Branco. Então não foi falado nada de testes, foi falado uma coisa, agora você está falando para mim que no início da semana o prefeito falou outra. Então precisa acertar o discurso, porque a gente vive de passar informações, mas as informações têm que ser precisas, têm que ser corretas, transparentes, porque a população não pode ficar nessa insegurança. É isso ou aquilo? Não tem. O certo é certo, o errado é o errado. Então eu espero que a prefeitura se justifique, que a prefeitura busque alternativas e que não fique passando a mão na cabeça de quem fez coisa errada. Porque se fez coisa errada, tem que ser punido. Sim, e a cidade toda aguarda, né, o desfecho logo. A cidade aguarda, o Brasil não aguenta mais tanta complacência, tantas pessoas agindo de uma forma como se nada estivesse acontecendo. Nós estamos aqui, recebemos para atuar e temos que fazer o nosso papel. É isso aí. Vereador, vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar, porque a gente fala agora sobre a castração de animais. Aos tutores de animais que querem participar do mutirão de castração de cães e gatos, que será realizado nos dias 12 e 20 de agosto para animais da região oeste, será necessário informar o número de registro geral do animal, o RGA, para retirada prévia da senha. Para isso é necessário ligar no telefone 3955-9000 de ramal 9448
O mutirão acontece por meio de procedimento cirúrgico devidamente realizado por equipe veterinária competente. O objetivo é evitar crias indesejadas e contribuir para a saúde desses animais. Outras informações você encontra no site da Prefeitura. E a Feira do Rolo é uma tradição em várias cidades. Pensando nisso, o coletivo Lacuna produziu o seu novo documentário. Veja os detalhes na reportagem. Uma toalha estendida no chão e em cima dela os mais variados objetos. Para quem conhece a famosa Feira do Rolo, está acostumada com este cenário. Um lugar de trocas, mas também de amizades. É um lugar onde as pessoas se encontram para trocar mercadoria. Mas nesse mesmo espaço, além dessa troca de mercadoria, essa venda de mercadoria, que não é só troca, né? As pessoas se encontram para interagir, para ter lazer, principalmente a terceira idade. O coletivo Lacuna é formado pelo Miguel e pela Carol. Juntos, eles compõem um núcleo de produção cultural. A gente faz um monte de coisa, mas a gente produz principalmente exposições fotográficas, né? A gente já produziu uma exposição sobre o cemitério, né, do Avareim, produziu também uma exposição sobre identidade migrante. Aí audiovisual a gente produziu um monte de coisa. Aí produziu clipe, produziu documentário. Ano passado a gente gravou um documentário em longa-metragem que é o Icônicas. A gente produz produtos comerciais para outras instituições e produz processo de formação também, né? Em sua nova produção, o coletivo escolheu a Feira do Rolo como objeto central do documentário. Feira do Rolo, a troca com afeto. E a gente começou a estudar essa questão de coisas que têm um valor além do valor comercial. E aí chega a ideia de, o que a Feira do Rolo tem? Ela tem um valor comercial? Evidente que tem, porque as pessoas precisam ganhar um dinheiro e a negociação delas é uma negociação financeira. Mas ela está além disso, ela está muito vinculada ao encontro, à troca de coisas. Às vezes eu troco uma bicicleta por, sei lá, um celular velho. Quando a gente pensou nisso, a gente viu que era aplicável também à Feira do Rolo, né? A teoria de escambo. Porque aqui em Jacareí, que é uma região do Vale do Paraíba, que é ocupado pelo povo caipira, vem do estudo do Darcy Ribeiro. Ele fala que a falta de economia, a falta de dinheiro, fez com que as pessoas criassem feiras para poder trocar mercadorias, como era feito na Idade Média, por exemplo, sabe? Por eles não terem dinheiro, eles trocavam mercadoria. Então, assim, essas feiras era a coisa mais importante das cidades aqui da região, porque era onde eles se encontravam, onde eles falavam de política, onde eles interagiam, sabe, das mais diferentes formas. O documentário será exibido na Sala Mário Lago neste final de semana. Na sexta-feira, 19 horas, a gente vai exibir aqui o curto documentário, a Feira do Rolo, Troca como Afeto. Quem puder vir, né, tem mais ou menos uns 17 minutos, então vem aí que vai ser legal. Bacana, a gente aguarda aí, fica aí o convite para que todos possam acompanhar. E muito bem, a gente volta a falar com o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, convidado de hoje do Bom Dia Jacareí. Vereador, só para a gente fechar também essas obras, né, queria que você comentasse um pouco sobre a Avenida dos Migrantes, né, ali do Parque Meia Lua, ali, que faz essa ligação com algumas empresas e, né, acaba, enfim, que você quisesse contar um pouquinho sobre isso aí. Sim, legal, até porque eu comentei aqui e mandei um abraço para o Mário, para a Rose, né, e citei de um pedido que eu fiz logo no início desse mandato. Então, logo quando eu entrei, eu estive lá no Meia Lua e a gente sabe que é um distrito muito populoso, né? Tem uma densidade populacional muito grande. As pessoas utilizam a bicicleta como meio de locomoção. Eu sou ciclista, né? Então eu sou autor da lei que instituiu a ciclofaixa de lazer na cidade, no outro mandato, né? Então essa pintura vermelha no solo foi eu que trouxe essa ideia do município de Guarulhos. E na ocasião, no início desse mandato agora, né, em 2020, conversando com as pessoas e visualizando aquele espaço que a gente tem ali no canteiro central, eu fiz uma indicação para que a gente tivesse uma pista de caminhada e uma ciclovia, porque comporta. Então eu medi, conversei com alguns técnicos e fiz essa indicação. Então muitos às vezes falam assim, porque é pedido que eu fiz e tal. Eu não fico falando de forma aleatória. Eu provo as coisas e eu estou aqui para trabalhar, né? Então, a gente, quando faz alguma coisa positiva, é bom a gente informar a população, para a população saber que a gente está em movimento, está buscando a melhoria constante. Então, eu fico feliz porque a Prefeitura iniciou essa obra, então as coisas estão acontecendo para trazer segurança viária, segurança
ao cidadão que utiliza a bicicleta como meio de locomoção, mas também para as pessoas que fazem uma caminhada, que gostam de correr, lá do distrito do Parque Meia Lua, do Lagoa Azul e do Conquista. Vão ter esse espaço ali no canteiro central com mais tranquilidade. Muito bem. Não, claro, desculpa. Não esquecendo, né, que através de emenda impositiva nós vamos fazer a corrida de rua lá no Meia Lua ainda nesse semestre agora, nesse último semestre de 2023. Que legal, um evento também para toda a população ali poder participar. Isso aí. E aí agora, vereador, para a gente até encerrar nosso programa, eu gostaria de te perguntar um pouco sobre a conjuntura política, né? Estamos num ano decisivo, ano que vem temos eleições, talvez já, né, vemos os primeiros movimentos acerca dessa questão ainda neste ano, com reuniões, alianças políticas, enfim. O que o senhor poderia comentar um pouco sobre isso? Tem participado de algumas reuniões, tem falado com alguns outros parlamentares, enfim, até de outros partidos, para ter aquela troca de informações, aquele network. Como que tem procedido isso? Legal, João. É bom a gente falar da boa política, né? Essa articulação ela é fundamental no campo político, até porque você se aproxima de pessoas que têm o mesmo pensamento que você, têm a mesma visão de mundo, enxergam a cidade de uma forma desenvolvimentista, né? Pensando em atrair emprego, renda, trazer de novo o empresário, fomentar, né, essa evolução que, no meu ponto de vista, está estagnada. Temos que considerar que tivemos o momento da pandemia, mas agora a pandemia acabou. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na minha opinião, pode muito mais. Tem que ajudar essas pessoas que hoje estão desempregadas. E a gente, infelizmente, não está vendo as empresas, as indústrias querendo se instalar em Jacareí, talvez por uma falta de incentivo, talvez por falta de aproximação, desburocratização, né? Muitos reclamam, e eu já conversei com empresários, e não quero aqui citar nomes, mas muitos desejavam ampliar seus negócios, mas não se sentem confortáveis e tranquilos para fazer isso acontecer por causa do travamento, por causa do engessamento que ainda existe na máquina pública. Mas falando sobre política, ontem eu participei de uma reunião aqui na Câmara Municipal com o presidente estadual do Partido Novo, o Ricardo Costa, uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, é servidor concursado do Estado de São Paulo, por 20 anos morou fora do país, então ele trouxe para nós aqui uma experiência bem legal. Eu fui convidado para esse encontro, mesmo sendo presidente do Republicanos, porque eu acho o seguinte, João, a gente não sabe tudo, nós aprendemos todos os dias e nós temos que estar com os ouvidos abertos para poder captar as boas ideias. Então, da mesma forma que eu citei aqui a ciclofaixa, quando eu trouxe do município de Guarulhos, em outros campos a gente também tem possibilidade de aprender, não só com o nosso partido, porque a arte da política é a arte de você somar ideias, é a arte de agregar e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu participei com muita alegria desse encontro no dia de ontem, mas as conversas ainda continuam. O que se sabe é que eu, sendo presidente municipal do Republicanos, que é o mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas, né, que eu quero aqui já mandar um grande abraço e agradecer pela confiança, nós teremos um alinhamento com o PSD, que é o partido do vice-governador, também meu amigo Felício Ramute, que está com a gente aqui sempre, né? Então, sempre que a gente pode, nós estamos aí trocando ideias e vendo também as alternativas. E esses partidos, e aí vai ficar por conta deles, né, que são pessoas que estão numa escala superior, em âmbito estadual e até mesmo nacional, porque há uma conversa do Marcos Pereira, que é o nosso presidente nacional, junto ao Kassab, que é o presidente nacional do PSD, para a gente montar um grande time aqui na cidade de Jacareí e concorrer às eleições no ano que vem. Então, nós participaremos da disputa no campo majoritário, mas vai ficar por conta deles como que isso vai ficar. Eu sou um soldado
e quero só poder participar e contribuir da melhor maneira possível. Sim, as movimentações vão se dando, né? Vão acontecendo conforme os meses vão passando, né, vereador? E outros partidos estão somando, né? Então eu estou citando o Novo, que tem uma possibilidade de fazer parte desse arco de aliança, assim como outros também que já sinalizaram, que é o caso do PP, que é um partido que tem um alinhamento conosco, né? Então tenho certeza que nós vamos montar um grande time, mas pensando no interesse público. Muito bem, vereador, gostaria de agradecer a sua participação. Como sempre, é um prazer receber aqui algum parlamentar aqui da nossa cidade para a gente conversar sobre assuntos tanto do mandato quanto da cidade de modo geral. Então, muito obrigado pela sua participação no dia de hoje. João, eu que agradeço a você, agradeço a todos pela paciência, pela compreensão, mas acima de tudo pela confiança no nosso trabalho. É um trabalho árduo, um trabalho em que demanda muito esforço, que a gente não consegue atender tudo, mas pelo menos da minha parte, empenho nunca falta. Sempre tem empenho, o máximo, com a maior intensidade possível. Então eu quero aqui mais uma vez deixar o nosso gabinete, nossa equipe de portas abertas. Vou passar aqui o nosso WhatsApp, que eu acho que é a ferramenta mais rápida hoje para a gente resolver os problemas. Então, se você quiser anotar, é o 99743 9064. 99743 9064. A gente fica aqui à disposição. Muito obrigado a vocês da TV Câmara. Muito obrigado, vereador. Bom, a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.